Libra, março de 2026, seja bem-vindo à sua leitura. Lembrando que é uma leitura mensal, mas também uma leitura geral, não força nada para você, ok? Se você está chegando aqui através desta leitura, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Libra. Já quero convidar você a se inscrever por aqui. Se você puder, bem no início da leitura, ou seja, nesse exato momento, deixar o seu like, o seu hype, é muito importante para você me ajudar a continuar crescendo esse canal, crescendo essa família. Quero também lembrar, Libra, você que sente que de fato tem um chamado para ler as cartas, né, em se tornar tarólogo, cartomante. Aqui abaixo tem os nossos cursos, ok? Tem também o nosso guia de banhos energéticos para você que está voltando do carnaval, para você se limpar, se blindar, se purificar, e mesmo que você não tenha ido, né, ao carnaval, esse guia ele tem acesso vitalício na tua vida, ok? E tem muito mais coisa boa, informação aqui abaixo para você, ok? Vamos lá então, Libra, abrir diretamente com o tarô. Libra, por favor, espiritualidade da luz, o que vem para Libra no mês de março de 2026? Libra. Ok. 3 de espadas. Valete de fogo. E aí, Libra? Oito de espadas. E a estrela. É interessante a sua leitura, Libra, porque aqui existe uma oscilação de energia, só que essa oscilação de energia, ela se dá de fato dentro do seu elemento, né? Que é o elemento de ar aqui. Porque você abre a sua leitura com 3 de espadas. Então, alguns aqui no mês de março tem alguma coisa, né, que pode fazer com que você não fique bem. Aqui a gente pode falar de alguma decepção que você tem com uma pessoa, né? O 3 de espadas, geralmente, ele vai envolver questões de fora, tá? Por quê? Porque ele fala de expectativa que nós criamos em cima de determinadas situações. Então, eu acho que tal coisa vai sair de tal maneira, eu me seguro naquilo, eu me agarro naquilo, e quando de fato aquilo acontece de uma outra forma, eu acabo me decepcionando. Então aqui já tem um grande chamado para você não criar grandes expectativas no mês de março em relação a coisas que não dependem inteiramente de você, tá? Para que você não venha aqui a se decepcionar. Outros aqui a gente pode estar falando de uma pessoa, né, que faz alguma coisa com você e você assim se sente mal justamente pelo o que essa outra pessoa fez. Só que é interessante porque depois você fica bem, né? Valete de paus aqui é como se você se libertasse desse 3 de espadas. Então mostra aqui que no mês de março, algumas questões relacionadas, né, com o que eu falei anteriormente, tendem a ser passageiras na tua vida. Então não é o mês inteiro, né, que você vai estar vivendo aqui um 3 de espadas. Só que é interessante porque você volta depois aqui para o 8 de espadas. Então aqui alguns de vocês é como se em um determinado momento um sentimento ele deixasse você, mas depois ele retornasse. Por quê? Aqui é preciso que você tenha, Libra, um cuidado, tá? Nessa leitura que eles estão falando nesse momento, que aí a gente vai entender por que existe essa oscilação. Aqui pode haver, da parte de vocês, uma negligência com alguma espécie de sentimento ou de pensamento. Exemplo, eu me machuquei, né, em algum momento aí do mês de março. Só que aí eu entendo que assim, a vida continua, eu tenho trabalho, casa, família, periquito, papagaio, para poder dar conta. Então eu vou, né, seguir com a minha vida e não vou ficar ligando aqui para esse 3 de espadas. Só que o 3 de espadas ele não vai sumir do nada, entende? Por isso que ele pega você de novo lá na frente. Aqui você vê que nós temos uma progressão, né? Do 3 nós vamos para o 8. E no 8 você está preso por alguma situação aqui que você não vê ou que você não resolveu anteriormente. Então o que quer que aconteça aqui, Libra, no mês de março, é importante que você resolva quando isso acontecer. Olha, fulano, não gostei do que você fez. Não vá para a sua casa, não deixe isso para resolver depois, né? No final do mês, na outra semana, no outro dia, no mês de abril, no mês de dezembro, não sei, não. Resolva quando isso acontecer, para que esse 8 de espadas aqui ele seja cancelado na tua leitura, porque aqui são arcanos menores, né? Então a gente fala de coisas que têm a ver com livre-arbítrio do consulente e coisas que você pode até mesmo impedir de acontecer, porque aqui é uma previsão, né? E se assim, você está vendo essa leitura, de repente em março isso já aconteceu, qual que é o convite aqui para você? Bata de frente com o que aconteceu. Ah, eu tô triste, eu tô magoado aqui com alguém, fulano mentiu para mim, mas peraí, deixa eu ver esse sentimento, esse pensamento, deixa eu ver qual que é a minha parte, qual que é a parte da outra pessoa.
Não é você jogar algo aqui para debaixo do tapete, né? Até porque o naipe de espadas ele é muito delicado, porque ele fala muito também do nosso inconsciente. Então, às vezes, nós fazemos coisas, né, que de alguma forma a gente pensa que está fazendo por um lado positivo, né, para poder, de fato, nos autoajudar, né, para melhorar uma condição, e na verdade aqui não é. Porque não é você deixar algo de lado, né? Não é você simplesmente continuar a tua vida, né? Até porque eu vejo que alguns aqui você tem coisas novas aí para poder fazer, você tem planos, projetos, né, planejamentos, só que no meio de tudo isso tem esse 3 de espadas aqui. E por que a gente fecha aqui com a estrela, né, até esse momento? Porque se você entra nesse processo, né, que eles estão aconselhando você, de fato que você consegue ressignificar o que aconteceu e aí sim o teu caminho aqui ele está aberto. Porque se você não faz esse movimento, é como se em março você percebesse na tua vida que algumas coisas elas estão travadas. Só que tem a ver com isso aqui. Vamos entender o que é esse 3 de espadas aqui? Ó, 10 de espadas, né? Mais uma progressão. Então, se você bate de frente, se você procura resolver na hora que algo acontece, se você dá vez e voz ao sentimento, o pensamento que vai estar aí, né, presente no teu campo, você resolve isso aqui. E você não fica prolongando até mesmo um sofrimento, tá? O que é esse 3 de espadas aqui? Rainha de fogo. Aqui tem uma pessoa com você, ó. E uma rainha de copas. Pode ter para alguns aqui até 2 pessoas, tá? Olha, aqui, Libra, eu vou dizer o seguinte, você pode estar no mês de março se decepcionando com alguém. Só que aí, né, eu também vou ser aqui, vou falar para você, né, o outro lado da história que a espiritualidade ela conta, né, desse 3 de espadas aqui. No 3 de espadas tem a sua parte e tem a parte da outra pessoa. Então aqui, se você tem o seguinte pensamento, fulano de tal me decepcionou, né? Qual que é a sua parte dentro dessa questão? Por que é que você está se sentindo decepcionado com fulano, com ciclana, com beltrano aqui? Porque alguma coisa você esperava dessa pessoa, entende? Ah, Leonardo, eu não esperava nada, a pessoa me fez alguma promessa. Então aqui sim, você acreditou na promessa que a pessoa fez, tudo bem, né, em relação a isso, porque de fato essa pessoa está dando ali a palavra dela, né? Você não vai ficar também desconfiando da pessoa, você vai acreditar no que ela está dizendo. Ah, mas fulano mentiu, porque fulano não cumpriu com a palavra que deu para mim. Mas aí você entende aqui, Libre, que não é sobre você, é sobre o outro. Quem é que não cumpriu com a palavra? Ah, Leonardo, mas eu fui besta de acreditar na outra pessoa, né? Não vejo que você tenha sido, tá? Porque aqui a tua parte você fez, né? Se fulano que deu a palavra não cumpriu com a palavra que deu, o problema ele não é seu. O problema é da outra pessoa. Então aqui você tem que saber separar o que é seu e o que é do outro. Porque de fato aqui pode haver uma decepção com alguém. Ou com alguém, né? Vamos dizer assim. Com mais de uma pessoa aqui na sua leitura, tá? Com algumas pessoas aí. Aqui pode ser 2, né? Como a gente tá vendo aqui. Pode estar relacionado com questão de sentimentos, sim, ou questões aqui de que alguém faria algo, prometeu que faria algo, que se comportaria de tal maneira e parece que aqui a situação ela está indo aí para outro rumo, tomando outro caminho. Ó, o hierofante ele ficou aqui no fundo, né? Então aqui pode ser que alguém falou que ia se comprometer com algo e você tá vendo que assim, não é o que está acontecendo agora no mês de março. Aqui pode ser também, tá, Libra, que a leitura ela esteja espelhada. Não vejo que para a maioria de vocês esteja aqui, mas para alguns pode ser que sim, no sentido de alguém estar se decepcionando com você. Porque o 3 de espadas, né, ele pode falar de um toma lá da cá. Então assim, tanto pode ser você aqui, quanto pode ser alguém também. Aí veja onde você está aí na leitura, tá? O que é o 8 de espadas, por favor? 6 de ouros, ó, e um 10 de paus, exatamente o que eles falaram aqui. Esse 8 de espadas, Libra, ele só aparece se você não quiser lidar, porque o 6 de ouros é a carta de você lidar com uma situação, com uma pessoa, né? Você pode ver, olha, que inclusive aqui nós temos 2 pessoas, né, com essa figura principal aqui, que poderia ser você, que até segura ali a balança, né, que é a simbologia do teu signo. Então aqui é de fato você lidar com o que acontecer no 3 de espadas, para que o 8 de espadas ele não precise chegar na tua vida, na tua energia no mês de março aí. Porque o 10 de paus ele é o quê? O acúmulo, né? Então o 3 de espadas ele foi acumulando, 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 até ele chegar no 8 de espadas aqui. E no 8 de espadas você está preso, entende? Para que aí venha o 10 de espadas e liberte você da situação. Mas tudo isso é interno. Tudo isso é você que faz acontecer, né? Você que lida com o contexto, tá? Então não deixe
esse 3 de espadas se acumular. Entregue 6 de ouros. O que é do outro para o outro. Fique com você o que é seu. E faça o seu trabalho, né? Sabemos aí que ninguém muda ninguém. E aqui também não é você que talvez vai trazer uma visão para o outro, né? Ah, olha, você fez tal coisa errada, você me prometeu tal coisa, você não cumpriu. Aqui todo mundo é adulto, né? Aqui não vejo que você esteja lidando aí com criança, nesse sentido de promessas, né? Que mais aqui para Libra? Libra. Que mais aqui depois da estrela para Libra? 2 de fogo. A lua. E o eremita. Olha, Libra, depois também desse acontecimento, por mais, né, que você, se você seguir o conselho aqui que a espiritualidade ela está deixando, né, seu caminho que de fato ele permanece ou ele se abre para você seguir, para você realizar aí as coisas que você quer no mês de março, aqui você também vai ter um processo de introspecção, de solitude, né, para que você entenda e integre esse aprendizado aqui. Porque aqui eu vejo que você pode ter uma tendência a misturar coisas do outro com você. Aqui o eremita com a lua fala de alguém que pode se perder, né, nesse lado emotivo, pode se perder, por exemplo, em questões que vêm de outra pessoa, né, você acabar realmente muito machucado, muito magoado aqui com coisas que não é responsabilidade sua, com parte aqui de uma história que não é sua, que é do outro, né, que o outro fez, que isso, que aquilo outro, que o comportamento do outro afeta você de maneira grandiosa. E aqui realmente você, seguindo o que eles estão falando, é como se você também tivesse esse aprendizado e você integrasse ele em você. Porque aí você termina aqui com o eremita, né? Ou seja, no final da história toda aqui no mês de março, você se torna uma pessoa mais sábia, né? Porque eu não tenho outra palavra aqui para poder trazer para você. Mas inteligente emocionalmente falando, né? Lua com eremita, que é inteligência emocional. Aqui trazendo, Libra, também a sua leitura, eles estão dizendo, tá, para um aspecto assim mais prático, né, do dia a dia. Aqui pode falar de questões até de dinheiro, tá? Alguém que pagaria você, prometeu pagar você no mês de março, mas parece que aqui esse pagamento ele não está acontecendo, tá? Alguma coisa aqui que você tinha para receber, que você, não sei, foi prometido que viria no mês de março para você, ou você, né, dentro aí da sua realidade, você pensou, achou que viria. Ó, vocês, né? A justiça aqui. Vamos aqui, Libra, ver o que mais com o Vintage Tarot. Libra, o que mais a gente pode saber? As de Copas. 9 de Copas aqui, Libra, é o pós, né? O pós aqui, eremita na sua leitura. Porque você tem o 9 de Copas e o As de Copas, o que daria o 10 de Copas na sua leitura, né? Então aqui, se você integra o que está te acontecendo, né? Você tenta mudar a sua visão mediante o que a espiritualidade ela está trazendo aqui, porque a leitura justamente é para isso, né? Para contribuir para a sua evolução, para que você tenha um mês aqui melhor, né? Para você que está passando por esse 3 de espadas, para que você consiga entender o que é seu, o que é da outra pessoa, você termina o seu mês aqui tranquilo, né? Tranquila. Porque o 9 de Copas é você com a consciência tranquila. Ó, fulano me traiu. Mas essa traição não é sobre mim, é sobre fulano, mesmo que o traído tenha sido eu. E aqui, Libra, não é sobre você não sofrer, não chorar, né, não viver o luto de alguma situação aí, a depender, né, do que você passar, porque o 3 de espadas aí ele pode ser N coisas, né? Mas é que você não ficar preso nisso, entende? Porque aqui eu vejo você terminando aí o mês muito bem. Só que isso aqui, né, As de Copas, 9 de Copas, é a continuação de toda essa história. Então aqui, se você, por exemplo, não quero saber de nada, eu vou aqui sofrer o mês inteiro. Então pronto, você mesmo cancela isso aqui na tua vida, né? Ó, 4 de ouros, né? Se você se apegar ao sofrimento. Ó, o Hierofante, que veio no fundo, agora veio na mesa. 4 de fogo.
Aqui você vai, Libra, dar uma virada aí na tua própria vida, tá? Em relação ao que vai acontecer, né? Nessa energia do Três de Espadas aqui. E você se compromete com algo, tá? É como se você desviasse aqui o caminho. Não por uma questão de negligência, né? Porque não é esse o conselho aqui da leitura. Não é você, tô sofrendo aqui no amor, eu vou enfiar a cara no trabalho, né? Para esquecer do sofrimento no amor. Não, é sobre isso aqui. Né, sobre você ressignificar o que você tem que ressignificar na área que isso acontecer, mas parece que aqui você se volta. Ó, tá vendo? 8 de copas confirmando, né? Você deixa um pouco de lado aqui determinada área onde aconteceu esse 3 de espadas e você vai para uma outra área da sua vida. Colocando foco nessa questão. Porém, tendo ressignificado o que aconteceu lá no 3 de espadas. Aqui você tem alguma conquista também no mês de março, tá? E pode ser depois desse acontecimento aqui. Ó, a ele aí de novo, né? Que conquista é essa aqui, por favor? Libra. A força. Cavaleiro de espadas. E Cavaleiro de copas. Parece que aqui, Libra, você usa o que te aconteceu como um gás, né? Um nitro, vamos dizer assim, para você chegar aonde você queria numa outra área da sua vida, tá? E aqui também com a carta da força, é justamente o que o eremita ele já havia falado. A força é quando você integra o aprendizado e você se torna uma pessoa mais forte, né? Mais forte, emocionalmente falando, espiritualmente falando, energeticamente falando. Porque quando a situação ela quiser, por exemplo, voltar, né? Se for esse o caso aí da tua vida, você vai saber muito bem o que fazer. Você vai aplicar nela o aprendizado que você teve na experiência anterior. Mas aqui eu vejo você muito determinado a buscar algo que você já estava querendo, tá? Alguns aqui têm até um adiantamento de algo do mês de abril. No sentido assim de você fazer acontecer, tá? O pendurado. Você talvez estava esperando aqui, jogando algo para o mês de abril. Com essa questão acontecendo, parece que você tira o foco, né, dessa área aqui da sua vida, você joga para outra e você antecipa o recebimento de algo, a conclusão de algo aqui, que viria só em abril para você. Algo mais? O julgamento. Rei de espadas. Aqui você vai ficar, Libra, assim com a parte do seu discernimento em geral muito afiado, tá? Isso que você leva com você para o restante do ano. 10 de ouros no fundo aqui do seu deck. Aqui é como se você estivesse procurando, né, por mais estabilidade. Olha o eremita, né, voltando aqui. Então realmente você aplica essa sabedoria, esse conhecimento numa outra área aí da sua vida, tá? Só que aqui é o que a gente falou, é você exatamente saber separar. Isso aqui é meu, isso aqui é de fulano, isso aqui é de ciclano. Então é isso, Libra. Vamos saber o que o universo quer dizer para você para esse mês. Qual que é a mensagem aqui? O que é para ser seu, Libra, não erra o caminho. Já é seu. Chegará a você no momento mais elevado. Tudo o que você está vivenciando está preparando você para isso. Mas, até você conseguir, talvez você escolha viver ansioso e com medo. Ou você escolha relaxar, focar no instante presente e viver feliz. Os melhores momentos, os melhores relacionamentos e os melhores sentimentos e experiências que você deseja viver já são seus. Mas até que você os viva, apenas saiba que tudo que você fizer com amor e alegria aproxima você deles. Então é sobre isso. Libra, e é isso também que eu tenho para você. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.